Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Então, nós estamos com a nossa rádio O Caminho no ar. Você que nunca ouviu, ouça a rádio O Caminho, né? As programações são que dias? Toda quinta-feira, das 18 horas até as 22 horas. Tem música, tem dicas, tem palavra. Então, ouça, né? Pode ouvir na internet. A gente coloca o link. E muito em breve, nós vamos ter a nossa rádio funcionando 24 horas, sem parar. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. E hoje nós vamos... É uma palavra que eu preparei para a gente complementar aquilo que nós estudamos durante a manhã, né? Falando sobre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. E eu quero complementar essa palavra aqui. Amém? Mateus capítulo 24. Todo mundo já achou? Todos encontraram? Então nós vamos ler aqui alguns versículos. O texto dessa mensagem hoje chama-se Nossa Tarefa até a volta de Jesus. Nossa tarefa que eu falo é a tarefa da igreja, não é? O que a igreja tem que fazer até a gente ser arrebatado, até acontecer o arrebatamento. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso aqui, com essa palavra, não é? Mateus 24, versículo 36 a 39, diz assim: em verdade vos digo, estou no 23. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora lá no verso 44. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Amém? Queria que você fechasse os olhos um minuto. Espírito Santo de Deus, vem agora trazer essa palavra sobre as nossas vidas. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tenta se levantar contra a ministração desta palavra. Nós repreendemos no mundo espiritual toda distração, tudo aquilo que vem tentar roubar a palavra nesta noite, caia por terra agora, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Preste atenção, irmão, na palavra. Deixa que nada roube tua atenção agora. Esse é o momento mais importante do culto dentro da igreja. Então essa palavra aqui, Jesus está falando para os seus discípulos, né, sobre a vinda dele, sobre a próxima vinda dele. E ele fala, os discípulos estavam aqui questionando quando seria isso, como seria isso, né? Quais os sinais que antecederiam a sua vinda. E ele fala aqui, no capítulo 24, que é um capítulo muito interessante, né? Depois você pode ler em casa todo ele, que é uma das passagens bíblicas onde Jesus vai descrevendo a sua vinda e os sinais que antecedem a sua vinda, né? Aí é onde ele fala, os discípulos perguntam: Senhor, mas quais são, como nós vamos saber que tu está voltando, né? Que isso está acontecendo, quais são os sinais? Aí Jesus falou: olha, vai ter guerras, fome, pais se voltando contra os filhos se voltando contra os pais, o amor de muitos se esfriará, não é? As pessoas vão perder a fé, não vão querer mais ir à igreja porque não vão acreditar. E isso tudo tem acontecido nos dias de hoje, sim ou não, irmãos? Sim, né? Isso tem acontecido nos nossos dias de uma forma assim muito grande. E um dos maiores sinais que Jesus fala nessa passagem aqui é sobre a videira, né, que ela passa a florar de novo. E ele está se referindo ao povo de Israel.
que Deus iria restaurar o Estado de Israel, o povo de Israel. E isso não era para aquela época, isso era para a época de hoje. E nós já temos essa profecia cumprida nos nossos dias. Em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, quando a ONU decide, né, e vota pela criação do Estado de Israel. E os judeus começaram a voltar lá para a sua terra, e isso tem acontecido até hoje. Então, uma das maiores profecias da segunda vinda de Cristo já se cumpriu. Está em andamento, né? Como historiador, eu posso dizer para vocês, é uma história contemporânea. Está acontecendo nesse momento. E vários outros sinais daquilo que o Senhor nos falou. A ciência iria se multiplicar nos últimos dias. A ciência tem se multiplicado? Vocês acham que tem se multiplicado? Sim, tem se multiplicado, não é? Então tudo isso iria acontecer agora. E aí o Senhor, ele nos dá umas dicas aqui na palavra, que a igreja, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor, nós temos uma tarefa para ser cumprida. Nós temos uma missão. Então eu quero compartilhar com vocês qual é essa tarefa. Qual é a tarefa nossa, né, até que o Senhor definitivamente nos leve. Então, Lucas capítulo 19, versículo 13. Vamos ver aí. Eu quero ler a segunda parte do versículo com vocês. Lucas 19, verso 13. Alguém pode ler da plateia? Muito bem. Negociai até que eu volte. Então, essa parábola, ela tem várias vertentes, né? Mas uma das maiores interpretações, ela se dá realmente em cima da volta, da segunda volta de Cristo, né? Foi ele mesmo que conta essa parábola para os seus discípulos. E nós hoje vamos trabalhar em cima dela aqui, das tarefas que nós temos para fazer. Então vamos analisar o texto. Primeiro, segunda parte do texto, ele chamou lá 10 servos e disse o quê? Entregou lá algo para eles guardarem e falou, olha, negociai até que eu volte. As minas eram como se fosse dinheiro hoje, né? Era uma coisa monetária, como é que eu vou falar assim? Era alguma coisa monetária ligada a dinheiro. Como se fosse hoje, eu te dou aí 100 mil reais, vamos pôr aqui para a Juliane. Te dou 100 mil reais para você guardar para mim, mas você negocia esse dinheiro para mim até que eu volte. Tá bom, Juliane? Posso te dar os 100 mil reais? Pode? Aí eu dou para ela esse dinheiro. E ela vai fazer o que ela achar melhor com esse dinheiro. E quando eu voltar, eu vou lá cobrar ela. O que você fez com os 100 mil reais? Muito bem. Servo bom e fiel. Pois fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tá ligado? Então é isso que ele estava fazendo. E a palavra negociar, a gente pensa, né, em pegar aquilo ali e fazer alguma coisa. E é verdade, na verdade, essa palavra negociar, ela significa trabalhar. Então, o Senhor estava entregando aquele valor ali monetário, sei lá o que era aquilo, e estava falando assim, olha, eu estou te entregando isso, você vai trabalhar isso aqui que eu estou dando na tua mão. E entregou isso para o pessoal, tá? E eu faço uma pergunta aqui para a igreja nesta noite. Quem vocês acham que é aquele Senhor que entrega essas minas para aqueles servos? Quem vocês acham que ele representa na parábola? Podem falar. Quem? Ih, tá tímido aí, tô vendo. Não. Quem? Jesus. Eu escutei uns. É Jesus. Na verdade, Jesus estava contando aquela história para os seus discípulos e ele estava se referindo a ele mesmo. Então, na parábola, nós podemos, nessa noite, né, interpretarmos que
Aquele Senhor, ele representa o Senhor Jesus. Ok? Estão ligados aí? Amém? E quem são aqueles servos? Quem vocês acham que poderiam representar aqueles servos na parábola? Quem? Vamos ver na Bíblia? Abre aí em Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos fazer assim, para ficar mais dinâmico aqui. O grupo de cá, olha aqui, presta atenção. Esse grupo aqui, Mateus 28, 19. E o grupo aqui, à minha direita, Efésios 4, 11. Vocês abram aqui, aí a gente vai ler. E vamos ver quem representam os servos. Achou aí? Pode ler. Grupo da minha esquerda, Mateus 28, 19. E fazei o quê? Amém. Então ele está mandando ir, fazer discípulo, batizar e pregar o evangelho, não é isso? E Efésios? O que fala Efésios 4:11? Alguém desse lado aqui lê. Amém. Então quem são essas pessoas? Nós, todos nós. Concordam comigo? Porque olha o que o Senhor Jesus fez. Quem são esses servos? São os ministros, são os crentes que devem pregar o evangelho. Quem deve pregar o evangelho? Todos nós. Alguns o Senhor chamou para ser pastor, para ser mestre, né? Outros o Senhor transformou em discípulos, evangelistas. Mas todos nós fomos chamados para pregarmos o evangelho. Então, qual é a nossa maior tarefa até que o Senhor Jesus arrebate a sua igreja? Pregarmos o evangelho. Todos nós. Então, como é que a gente faz isso? Como que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, com o nosso testemunho. Aquilo que você fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz. Não é verdade? As pessoas vão ouvir o que você faz. Ih, que coisa louca. É isso mesmo. Elas estão prestando atenção no nosso testemunho. Então, olha só. O Senhor dessa parábola representa o Senhor Jesus Cristo. Os servos somos nós. E Ele deixou algo de muito precioso na nossa mão, que é o quê? A palavra e o evangelho. E Deus está entregando isso para todo mundo. Por isso que eu falo. Pessoal, vamos estudar, vamos vir para o culto de manhã, escola de crescimento espiritual. Quando eu venho para a escola de crescimento espiritual, eu estou pegando aquela mina, lembra que eu dei 100 mil para a Juliana? De brincadeira, tá, Juliana? E ela está fazendo o quê? Um trabalho em cima daquilo para o quê? Para multiplicar. Agora, se ela ficar em casa lá, esconder a Bíblia lá debaixo do sofá lá da estante, não vai acontecer nada. Como que ela trabalha para multiplicar isso? Vindo para a escola de crescimento espiritual. Ela está aprendendo a manejar a Bíblia. Estou dando exemplo dela, mas é para todos, tá? Ela está aprendendo a manusear, está aprendendo a palavra, a doutrina bíblica, para ela poder levar isso para outras pessoas. Então, aquilo que foi deixado, ela está trabalhando. Quando eu não venho, eu estou fazendo igual aquele servo que a gente já vai ver já, na parábola. Eu estou pegando aquilo e estou guardando. E o Senhor vai voltar e vai perguntar o que você fez com o que Ele te deu. Um tesouro que Ele te deu. Você guardou para você, escondeu, ou você está dando oportunidade para que outras pessoas também possam desfrutar desse tesouro? Está entendendo isso, irmãos? Amém? Está fácil o entendimento ou está complicado? Está fácil, né? Então vamos lá. O que acontece quando esse Senhor retorna? Mateus capítulo 25, verso 19. E depois deixa aberta a tua Bíblia aí no capítulo 25. O que acontece quando ele retorna?
Diz assim a Bíblia, ó, muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então o que acontece quando o Senhor retorna? Ele veio ver o que a gente fez, recolher, né? Aquilo que nos foi dado, que nos foi confiado, o Senhor agora veio saber o que você fez. O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com as finanças que eu coloquei nas tuas mãos? O que você fez com os teus filhos que eu te dei? Os filhos são herança de Deus. Você acordou cedo e trouxe eles para a igreja, para eles aprenderem o caminho que eles têm que andar? Ou você ficou dormindo em casa e não trouxe eles e eles não aprenderam a vida? Isso é sério, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra diz, ensina o caminho e quando ele crescer, aí, não, pastor, mas eu trabalho a semana toda, eu tenho que ficar dormindo. Domingo eu tenho que dormir. Aí você fica dormindo até meio-dia, teu filho também fica, vai seguir teu exemplo. Aí quando ele cresce, ele não tem o hábito de vir domingo na igreja, de manhã. Aí também fica jovem, adolescente, arruma um namoradinho lá do mundo, vai embora. Não conhece o caminho. A responsabilidade é de quem? Quem você acha que vai ser cobrado? Você, papai. Você, mamãe. Essa vida, Deus confiou a você. Desculpa eu estar falando isso, mas é a verdade, irmãos. Eu vou ser cobrado daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E a quem há muito é dado, muito mais ainda vai ser cobrado. Não pensa vocês, é o pastor da igreja, então está tranquilo. Não tem imunidade. A cobrança ainda é maior para mim e para ela. E isso é sério. Hoje eu fiquei feliz que o Almir trouxe a pequenininha aqui de manhã. Estava aí pulando, brincando. E é isso mesmo. Porque eu lembro que meu pai não era cristão ainda. A minha mãe se converteu primeiro. Mas a minha mãe levava a gente todo domingo para a igreja de manhã. E hoje eu estou aqui. Amém? E a palavra diz que ainda que o seu filho venha se desviar, ele vai se lembrar daquilo que ele aprendeu. Amém? E está aqui, ó, a pastora Márcia também ia para a igreja, a Beth, alguns aqui que eu sei que são crentes. Vigília. Não é? Então, irmãos, é isso mesmo. Então Deus ele vai pedir conta daquilo que ele confiou a nós, não é? Eu já vi que tem um monte de irmão preocupado aí pensando. Eu estou dando um exemplo dos filhos, mas pode ser tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Por isso que tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. Eu só estou administrando para Ele. O carro que eu tenho não é meu, é de Deus. Se Deus pediu o carro, tem que entregar, irmãos. Se você tiver essa consciência, as coisas vão acontecer na tua vida em nome de Jesus, amém? Não ficar guardando, segurando tudo, achando que isso não é. Tudo é de Deus. E se Deus pedir, eu entrego. Ele me dá outro. E se Ele pedir de novo, eu entrego de novo. Amém? E qual será a recompensa daqueles que foram fiéis ao Senhor? Agora, Juliana. É Juliana e Daniele. Não é Daniela, é Daniele e Juliana. Juliana, estou chegando. Vamos conversar daqueles 100 mil. O que você fez com aqueles 100 mil? Ela falou, pastor, teve uma oportunidade aqui, eu apliquei o dinheiro multiplicou. Não é assim? Vamos ver? Mateus capítulo 25, os versos 20 e 21. Mateus 25, 20 a 21. Diz assim: então se aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis outros 5 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel,
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te coloquei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2. Seu Senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, diz: Senhor, eu te conhecia, que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Seu Senhor, porém, lhe respondeu: servo mau e negligente. Sabes que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso cabia a ti entregar meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e entregai ao que tem os 10 talentos. Irmãos. Então fica uma lição aqui dessa parábola. Será que eu não estou recebendo do Senhor porque eu não estou sabendo administrar? Então a gente tem que pedir essa sabedoria para o Espírito Santo de Deus. Senhor, coloca na minha mão, que eu vou fazer multiplicar na tua obra em nome de Jesus. Amém? Porque às vezes, irmãos, a gente está orando, aí pois tu olha assim, pois fulano não está indo, não está. Aí tu vê acontecer na vida de um, vida do outro. Por que será que não está acontecendo ali? Às vezes aquela pessoa não está preparada para receber. Então, você tem que orar isso. E isso é individual. O pastor não pode fazer isso por você. Senhor, eu quero estar preparado para receber a tua bênção na minha vida. Porque eu vou saber semear, eu vou saber retribuir. Amém? E essa palavra nos fala que o Senhor deixou para nós esse tesouro que é a sua palavra e que é o Evangelho. E Deus, Ele quer que a gente multiplique isso, irmãos. Amém? E Deus nos deu uma estratégia aqui nessa igreja para a gente multiplicar o Evangelho, que se chama o nosso grupo MDA, o modelo de discipulado apostólico. É uma forma da gente poder multiplicar aquilo que Deus nos deixou. Então, a gente está trabalhando, está se reunindo aí de casa em casa. Você que não participa ainda, venha participar, não é? Pessoal, veja aqui na igreja quem não está participando e convide para o teu grupo. Nós vamos abrir um grupo novo com a presbítera Elisa. Eu e a pastora estamos abrindo um grupo novo, provavelmente fora da ilha do governador. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar. E é uma oportunidade que a gente tem de multiplicar o talento que Deus está colocando nas nossas mãos. Amém? Segundo lugar, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. É o que nós vamos fazer aqui na semana que vem. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, olha só. Primeiro lugar, o que a gente tem que fazer? Qual é a nossa tarefa até a volta do Senhor? Anunciar e pregarmos o Evangelho. Segundo lugar, anunciar a sua morte e ressurreição. A gente vai fazer isso, que é um memorial, que é a ceia do Senhor, né? Em memória do seu amor. A ceia, ela representa um memorial. Ela também tem uma representatividade da unidade da igreja. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. E a esperança, até que Ele venha, até que Ele volte. Então a unidade, né, ela cria um laço de comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Isso é muito importante na igreja, porque lá em João, queria que você abrisse aí, marcasse na tua Bíblia. Esse é um dos textos mais importantes, na minha opinião, da Bíblia. Capítulo 17, o Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 20 ao 23. O Senhor Jesus, Ele faz uma oração a Deus pela unidade da igreja, que ainda seria estabelecida, né?
e a unidade dos novos crentes que viriam. Então, olha só, o Senhor Jesus, ele já tinha a revelação do que ia acontecer. A igreja não era para aquele momento ali, mas ele já estava orando por nós hoje. E olha que interessante essa oração. Ele fala assim, ó, no verso 20: não rogo somente por estes, por aqueles que estavam lá com ele, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Então o Senhor Jesus, ele estava preocupado com a unidade da igreja, porque ele sabe que uma das estratégias de Satanás nos dias de hoje é o quê? É acabar com a nossa comunhão, é destruir a unidade da igreja. Satanás não está preocupado com as pessoas que estão lá fora. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Está preocupado com você que está aqui dentro. Ele quer destruir a nossa vida, é a tua vida. Então ele tenta colocar desânimo em você, para você não vir à igreja. Tenta colocar você para ficar chateado com alguém aqui, para você não vir, né? Às vezes vem pessoas de fora falar bobagem, e a gente, ao invés de escutar o pastor, a liderança, a gente vai escutar a pessoa que chegou aqui ontem. Então, irmãos, a gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Amém? Lembra que o pastor Ezequiel falou aqui hoje na nossa reunião, né? É aquilo ali. E o Senhor estava preocupado com a unidade da igreja hoje. Ele orou lá no monte por nós. E a unidade da igreja, ela traz para nós proteção. Lembra que o pastor falou aqui, quando você está juntinho do cara, que ele falou lá do cara do quartel, que fica de costa? Lembra o exemplo que ele deu aqui com o Francisco? Quando nós estamos juntos, a gente tem a proteção, a gente está protegido, né? A unidade, ela traz a santidade. A unidade, ela traz a presença de Deus, a glória de Deus, e a unidade, ela traz a salvação. Amém? Então, olha como é importante. Você acha que Satanás está satisfeito com isso? Sabendo disso aqui? Claro que não. Então, ele tenta destruir, tenta atacar logo na comunhão dos irmãos, na unidade da igreja. Por isso, nós temos que estar atentos e temos que estar unidos, em nome do Senhor. Amém, queridos? Terceiro lugar, firmar-nos na verdade. A nossa tarefa até que Jesus volte é ficarmos firmados na verdade. Apocalipse 2:25. Vamos ver? A minha versão fala assim. Se a sua for diferente, eu quero que você leia também, para a gente discutir aqui. A minha versão diz assim: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Alguém tem uma outra versão diferente? Fala, Ju. Conservai o que tens. Alguma outra versão? Não? Então o que o Senhor está falando aqui para a gente? Que a gente tem que guardar, né? Reter o que nós temos, guardar até o fim aquilo que a gente tem, até que o Senhor Jesus venha, né? Então o que nós temos de mais importante? Nós temos a palavra do Senhor. Isso é o mais importante, irmão. De tudo que acontece aqui na terra, aqui na igreja, né? Temos o louvor, temos isso, temos aquilo, mas o mais importante é a palavra. E a gente tem que guardar essa palavra até que o Senhor Jesus venha. Amém? Nos firmarmos na verdade, tá? Buscarmos a verdade. Por isso que eu insisto tanto em que você venha estudar e aprender a Bíblia com a gente. É muito importante para o seu crescimento, para a sua caminhada espiritual, tá? E mudarmos a mente, a forma de pensarmos as coisas. Isso só vai acontecer quando a palavra entrar na nossa vida.
se a palavra não entrar na nossa vida, a gente vai continuar tendo os pensamentos lá do passado. Aí é como a pastora sempre brinca aqui. Outro dia até vi no Facebook aí. É a síndrome de Gabriela. Ah, não, pastor, eu não vou mudar, porque eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela. Conhece isso, né? Mas quando a palavra entra na nossa vida, aí isso traz o quê? Mudanças. Mudança na nossa forma de pensar, mudança na nossa forma de agir. Aí Deus começa a operar, Deus começa a mudar o nosso caráter, Deus começa a mudar a nossa estrutura, a nossa forma de pensar. O agir de Deus entra e as coisas acontecem. Amém? Mas se eu não tiver o contato com a palavra não vai poder me transformar. Irmãos, louvor é uma bênção. Eu amo louvor, mas eu estou até tendo que ensaiar aqui, botar música nova, mas eu não tenho tempo. Mas o que acontece? O que vai me mudar? É o louvor? Não. O que vai te mudar é a palavra do Senhor. Amém? Louvor é ótimo, né? Você está lá triste, você põe, está angustiado, você ouve uma canção. Mas, irmãos, o que muda você, o que vai mudar teu coração, o que vai trazer a certeza que você vai ter a tua vitória, são as promessas que estão aqui dentro. Amém? E para a gente encerrar nessa noite, Tiago capítulo 5, versículo 8. Esse aqui é o teste mais difícil. Tiago 5, 8. Deixa eu achar aqui também, porque é tudo ao vivo, tá, irmãos? Quem está em casa ouvindo é fácil, só abrir a internet aí. Quem achou aí pode ler para a gente? Opa! Sede o quê? E fortalecei o vosso, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém, queridos? Então não vamos ficar ansiosos, não vamos ficar, né? Às vezes a gente está muito preocupado com as coisas desse mundo. Isso tudo vai passar, irmãos. E a gente esquece da nossa vida. A gente às vezes só pensa em ganhar dinheiro, em profissional, não sei o quê. E a nossa vida está passando. E a gente precisa buscar a paciência no Senhor para alcançar todas as coisas que a gente quer. E a gente precisa saber que a vinda do Senhor está próxima. Se Ele falou isso naquela época, imagine hoje. Naquela época, Israel ainda não tinha sido restabelecido. Havia o domínio romano. Hoje, a nação de Israel já foi estabelecida, já se cumpriu a profecia. Outras profecias bíblicas já se cumpriram sobre a segunda vinda de Cristo. Hoje, a vinda do Senhor está muito próxima. Eu posso dizer isso para vocês. Amém? Então, irmãos, para que eu vou ficar aí me matando aí? Tudo bem também. Ah, pastor, então não preciso mais estudar, não preciso mais fazer nada. Eu vou deitar em casa, esperar na rede, o Senhor voltar. Não. Faz a tua parte aí. Paga as tuas contas, tem que a vida continua. Lembra que eu li no início lá, em Mateus 24, 36, 39? Naqueles dias antes do dilúvio, né, antes de Noé entrar na arca, o que acontecia? As pessoas viviam normalmente, né? Se casavam, faziam festas, faziam tudo normal, pagavam contas. Mas um dia, Noé entrou na arca com a sua família e veio o dilúvio e pegou todo mundo o quê? Despreparado. Não é o caso agora, os irmãos estão sendo alertados. A igreja está trabalhando nisso, estamos estudando, estamos pregando sobre isso. Então, os irmãos estão alertados. O Senhor está voltando, pode voltar hoje. Tomara que volte hoje, né? Amanhã não precisa trabalhar, né, Rogério? Precisa acordar cedo, precisa pagar conta, não precisa estudar a equação de segundo grau, derivada. Não é? Mas os irmãos estão sendo alertados. Nós estamos sendo alertados. Eu tenho visto um despertar de vários líderes, de vários pastores em relação a essa palavra. Como eu nunca ouvi nesses últimos 10, 12 anos aí de evangelho. Houve um tempo aí de evangelho que você ouvia todas as palavras.
Hoje não, hoje eu já tenho visto muitos pregadores falando da volta de Jesus. Essa semana o próprio Billy Graham. Billy Graham está com 90 e tantos anos, hein? Fiquei até assustado, irmão. Está quase com 100 anos já de idade. E ele postou uma palavra muito forte sobre a vinda de Jesus. Muito forte. Eu anotei, mas eu esqueci de trazer. Eu vou ver se eu trago na aula de domingo que vem. E Billy Graham é uma pessoa que a gente tem que parar para ouvir, né, irmãos? Não dá para desprezar. Um dos maiores evangelistas vivos do nosso século, né? E o cara prega simples a beça. Mas olha, eu já vi ele pregando e naquela multidão lá na frente aceitar Jesus. Então, a gente tem, um cara desse tem que parar para ouvir. E ele postou lá essa semana sobre a volta de Jesus. Ele falou umas coisas lá. Eu até marquei para trazer, mas eu esqueci. Mas isso é verdadeiro. Deus tem despertado vários líderes, vários pastores para pregar sobre a segunda vinda, sobre o arrebatamento da igreja. Então a gente tem que ficar atento, temos que estar ligados. Amém? Temos que buscar uma mudança nas nossas vidas. É tempo de mudar. É tempo da gente buscar as coisas que a gente quer, sim, melhorar materialmente, né, profissionalmente. Claro, isso é importante, irmãos. Temos que fazer. Eu também faço. Mas precisamos gastar mais tempo com as coisas de Deus também. A gente está montando um grupo de evangelismo aqui na igreja. Hoje eu falei com os obreiros. O Márcio já se disponibilizou a trabalhar com a gente. E você também pode trabalhar. Então venha falar conosco. Ó, pastor, eu quero participar do grupo. A gente vai sair para a rua para evangelizar. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Que o Senhor Jesus possa falar no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha revelar essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou convidar aqui o nosso querido pastor Elias para orar e fazer a bênção apostólica nessa noite. Irmãos, foi uma bênção estar com vocês. Nossos visitantes, venham domingo que vem. Vamos ter o pastor Zaqueu aqui. Vai ser uma grande bênção. Tá bom, irmãos? Quarta-feira também temos o culto do avivamento da palavra. Nós estamos trabalhando um tema aqui maravilhoso. A pastora vai trazer a terceira parte da palavra, né, de mudança. Olha, você não pode perder. Eu vou convidar o nosso pastor Elias mais uma vez para vir orar, impetrar a bênção apostólica aqui. Que a graça do nosso Senhor Salvador, o amor, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos que entraram pela essa porta. E Deus, e que vá ter uma semana abençoada, Deus, em nome de Jesus. Aleluia.